Fala galera, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre arquitetura e ilustração. Eu me chamo Rodrigo Thanos, eu sou arquiteto com especialização em arquitetura da cidade pelo IFE, Campus Centro, e atuo principalmente como ilustrador. Eu já fiz inúmeros trabalhos para capas de pôsteres, de filmes lançados no cinema, no mercado nacional de home video. Já trabalhei com capas de CD, de álbuns, singles, né? Vitrines para podcast, estampas de camiseta e diversos outros produtos. Também já ilustrei livros infantis e também capas de outras edições. Eu sempre gosto de começar falando um pouquinho do que é uma ilustração, né? Então, eu sempre comento que ilustrar é descrever com imagens, conceitos, textos, ideias, sentimentos ou produtos. Ou seja, você está descrevendo algo através de um desenho, né? E isso vai ampliar a interpretação para além do que apenas palavras isoladas podem transmitir. Então, ilustração acaba sendo diferente de desenho. E nesse ponto é interessante citar que o desenho ele vai ser algo que não representa o que eu comentei. Ele não vai representar conceitos, textos, sentimentos, nada. Ele é apenas a representação de algo sem conceito, né? sem uma mensagem. Ele não transmite uma mensagem. A partir que o desenho ganha a aplicação, né, seja de um texto, seja de cor, ou ele transmite uma mensagem, ele deixa de ser um desenho e passa a ser uma ilustração. Essa é a principal diferença entre um desenho e uma ilustração. E aí eu trouxe alguns exemplos do que eu acabei de falar. Então aqui a gente tem três desenhos, né, eu vou chamar aqui de desenhos, que eles não... Assim, a início você não consegue identificar a mensagem por trás daquilo. Então a gente tem ali uma arma, na segunda imagem a gente tem um DNA e na terceira imagem uma caixa de papelão. Ela acaba não passando uma mensagem, você não sabe o que isso representa, qual o conceito que essas imagens estão representando. E aí no próximo slide vocês vão ver que acrescentando um texto, vocês conseguem receber a mensagem que essas imagens estão tentando passar. Então, na primeira imagem, a gente tem aqui a pôster do filme do 007. Na segunda imagem, o DNA que representa um pôster do filme do Hulk. E na última, a caixa que está ligada com o filme Seven, Sete Pecados Capitais. Então, isso ilustra bastante, né, essa diferença que eu comentei sobre desenho e ilustração. E aí, falando um pouquinho, né, de como que é a relação de uma ilustração e arquitetura, lembrando que, como eu comentei anteriormente, para uma imagem, né, um desenho ser uma ilustração, ela tem que passar uma mensagem, ela tem que ter informação, tem que ter conceito, tem que ter algum elemento que transmita essa mensagem. E a gente, né, como arquiteto, a gente acaba utilizando muitas vezes de ilustrações para transmitir mensagens, conceitos, né, transmitir a ideia do nosso projeto, do que a gente pensou. Então, dessa forma, quando a gente utiliza croquis, a gente está utilizando uma ilustração. Quando a gente representa materiais, elementos, ou tenta exemplificar o conceito do nosso projeto, a gente também está usando uma ilustração. E o próprio projeto de arquitetura, o projeto legal, ele é uma ilustração. Ele vai ser uma ilustração técnica, mas ele vai ser, de certa forma, uma ilustração. É um desenho que, a partir de certas informações, vai transmitir uma mensagem. Eu vou falar um pouquinho sobre quais os equipamentos que eu, como ilustrador, né, acabo utilizando no meu trabalho. A gente tem as mesas e telas digitais, que elas podem ser... Você desenha na própria tela e ela é transmitida por um notebook. Né, você visualiza o que você está fazendo na própria tela da mesa, ou você pode ter uma mesa digitalzinha que ela é menorzinha, ela não ocupa tanto espaço, entretanto, você apenas vê na tela do computador, né, ou do notebook a qual ela está ligada. E tem a forma tradicional, que seria o lápis,
o papel, né, o nanquim. E aí dentro do tradicional você vai ter várias técnicas, que vão ter desde aquarela, vai ter pintura a óleo, vão ter desenho só no lápis ou só no nanquim. Então vão ter várias ideias, vários estilos, vários modos de você fazer uma ilustração. E o processo de uma ilustração, ela sempre vai variar muito de artista para artista, né? Não existe uma regra básica sobre como que se deve ilustrar, né? Cada um vai ter o seu modo de trabalho, né? Como se adapta melhor. E o meu processo, ele começa com esboço, então vou frisar aqui que o meu processo ele é 90% digital. Eu trabalho nas mesas digitais, né? Utilizo alguns softwares que posso comentar depois. Então, o primeiro passo é você fazer os esboços. Então, você vai ter um cliente, assim como um projeto de arquitetura, você vai ter um cliente, você vai receber o briefing daquele cliente, né? Você vai entender qual é a demanda que ele tem, e a partir das ideias, das limitações também, você vai criar um esboço. E a partir desse esboço, você faz a line art, que a gente chama aqui de linhas, né? Que seria a parte grossa ali do desenho, né? O contorno do desenho. Então, nessa etapa, que seria a segunda, a gente vai ter as linhas, e a partir das linhas, a gente já começa a pensar na questão de volume, a partir de luz e sombra, né? Principalmente a partir das sombras, que é uma das características do meu trabalho de ilustração. A partir das linhas, a gente vai ter as cores. As cores a gente chama, dentro da ilustração, de flat, que são as cores assim cruas. Elas não vão ter aplicação de tonalidades, que vão dar o efeito de luz e sombra, por exemplo. Então aqui a gente vai ter a aplicação, nesse exemplo aqui, só de uma cor verde e de uma cor laranja. A partir das cores já blocadas, né, já divididas certinhas, a gente vai para a última etapa, que é o render. E novamente a gente pode fazer um paralelo, né, com o render de arquitetura. Então no render a gente já vai ter todas as luzes aplicadas, todas as sombras aplicadas, as texturas quando forem necessárias, a tipografia, né, que seria o texto, ela também pode ser aplicada só no final. Eu gosto de trabalhar com a textura desde o início, para poder ter um controle melhor dos elementos, né? Uma coisa não sobrepor a outra. E no final a gente vai ter essa diferença. No lado esquerdo a gente tem só as cores, né? E no lado direito a gente vai ter todas as luzes, sombras, os efeitos todos aplicados, que vão dar essa sensação de volume ao desenho final. Então, basicamente, esse é o meu processo. Partindo um pouquinho sobre como eu utilizo a minha vivência em arquitetura dentro dos meus projetos de ilustração. A partir de agora, eu vou pegar algumas peças do meu portfólio, que são principalmente capas e pôsteres que eu fiz para filmes, né? E vou tentar explicar como que eu cheguei no resultado final a partir da utilização da arquitetura. Então, o primeiro trabalho que eu vou trazer é A Hora do Lobisomem. Ele foi uma ilustração para a capa desse filme, né? E eu utilizei principalmente as referências arquitetônicas religiosas, né? Igrejas e por aí vai. Então, o primeiro passo é assistir o filme, né? Eu vou assistir o filme para entender melhor do que ele se trata, né? Entender o produto a qual eu estou trabalhando, e vejo o que de importante eu posso trazer, né, da arquitetura ali naquele universo, o que é importante de cenário que eu posso estar utilizando a arquitetura. Então, no filme, eu acabei percebendo que a questão da igreja era muito, muito emblemática para a história do filme. Então, eu fui atrás de referências de arquitetura voltada para isso. Então, a gente tem aqui altar, a questão da construção, né, da igreja, as janelas, o formato de janela, vitrine, o óculo, né, que é essa janela redonda, né? E aí eu aplico no trabalho da seguinte forma. A gente tem aqui, por exemplo, o óculo que eu citei anteriormente, o formato
da janela, né, que remete até a brincadeira que eu fiz o formato das janelas no formato de uma bala de prata, né, que tem a ver com o filme. Ele, originalmente o nome dele era Bala de Prata. Tem a questão do altar. Então, assim, eu consegui trazer elementos arquitetônicos que eu estudei anteriormente, né, no estudo de referências, para dentro da ilustração. Então, essa é a ideia que eu utilizo, né, para poder criar o conceito do filme junto com algum elemento arquitetônico. Então, esse foi o resultado final, a aplicação no produto, né, qual foi lançado. O outro filme que é até recente, é um lançamento recente, é O Lamento, que é um filme coreano. Então, eu tive que partir da premissa de pesquisar sobre referências arquitetônicas coreanas. Então, eu pesquisei como que são os templos coreanos, moradias, como é que são as vilas coreanas, toda essa questão da arquitetura desse país, para poder criar uma arte que representasse elementos arquitetônicos que estão intimamente ligados com o filme. Então, assim, é um ótimo filme de terror coreano, como eu citei, e, novamente, eu trago aqui um pedacinho do processo, né, que é a parte onde só tem as linhas, ela não tem nem as cores, né, e a arte final eu trago vários elementos de construções arquitetônicas. Então, tem templo, tem alguns elementos de construção, por exemplo, essas janelinhas, né, que são uma seda, né, que eles utilizam. Então, eu trouxe todo um resgate arquitetônico daquele país para dentro da ilustração e criar um cenário que é condizente com a proposta do filme. Esse é um outro projeto que já é um pouco diferente. É um filme futurista, então você tem que fazer uma pesquisa de uma arquitetura que, digamos, não é tão real, né? Ela vai acabar sendo fantasiosa. Então, novamente, o processo é sempre o mesmo. Eu recebo o briefing do cliente, assisto o filme, faço a pesquisa de referência visual, vejo posters que já foram feitos, e também, como é importante ressaltar, a referência arquitetônica, nesse caso aqui também urbana, né, só que voltada para a arquitetura futurística, né. Então a gente consegue visualizar que são prédios muito altos. Aqui a gente tem uma cidade que você vê que tem um centro que é mais elevado, carros voadores e por aí vai. Então, a ideia foi aplicar isso dentro da ilustração. E aí, novamente, começa com os esboços. Nessa etapa, você pode ter vários esboços. Você não faz só um e ele vai ser o final. É bem parecido com um projeto de arquitetura em si, né? Você faz várias ideias e você vai lapidando melhor aquelas ideias, né, junto com o seu cliente, até chegar ao produto final. Então, inicialmente, a gente tem aqui algumas ideias, né? A gente tem só a personagem, depois ela vai evoluir com um outro personagem, mas é sempre interessante ressaltar na estrutura arquitetônica do fundo que é condizente com o filme e que, junto com a estética dos carros voadores, ela vai dar essa ideia futurista, né, que o filme ele aborda. Também fiz um pôster exclusivo para o lançamento do filme Parasita no Brasil. E esse filme ele já teve um estudo diferente. Ele também teve um estudo conceitual, porque o filme ele trabalha muito a ideia de cor, ideia de representação do que a gente está vendo em tela, né? Então, foi um estudo de referência conceitual, arquitetônica, urbana e também social. Então, assisti o filme, fiz um estudo sobre ele, para poder criar uma ilustração que representasse todos esses elementos, né? Representasse toda a questão que ele aborda, né? A questão social, urbana, arquitetônica e entre outros. A ilustração final foi essa daqui. Aqui no lado esquerdo a gente vai ter a parte só da line art, né? Que a gente chama de linhas.
e aqui a arte final com cores e tudo mais. E por último, o produto a qual ela vai fazer parte. Explicando um pouquinho, né, do conceito dessa arte, para quem assistiu o filme, é um filme que fala sobre, principalmente sobre luta de classe, né, tem a questão da classe social. A gente vai ter uma família pobre e uma família rica dentro do filme, e a ilustração, ela justamente retrata isso, né? Na parte de baixo, a gente vai ter a representação da família que é pobre, então vão ter cores mais dessaturadas, elementos arquitetônicos que remetem a uma situação de sociedade que está abaixo do padrão, né? A gente vai ter canos de esgoto, a questão da inundação, o esgoto vazando, né? E por aí vai. E ao longo das escadarias, as escadarias elas representam a ascensão social. Ou seja, quanto mais você sobe essas escadas, mais chique vai ficando o desenho, as cores, os elementos arquitetônicos dentro da proposta da imagem. Então, quando você passa do primeiro patamar, o segundo, as escadas já são diferentes, já são escadas de madeira. O guarda-corpo também é um guarda-corpo diferente. E você chega no outro nível, onde você já tem a representação da família rica. Então, você já tem um carro, você já vai ter uma iluminação muito mais quente. E você subindo o novo degrau, as escadas elas estão menos quebradiças, né? E já são de concreto, com guarda-corpo em vidro, até chegar no final que representa a total riqueza dentro do filme. Aqui a gente vai ter uns detalhes maiores, ampliados, né, do que eu comentei, que a ilustração ela acaba usando elementos urbanos e arquitetônicos para demonstrar um lado social mais pobre. E aqui a gente vai ter um zoom maior de como a gente pode utilizar a arquitetura para demonstrar uma classe social que seja mais rica, né? Então, essas mudanças arquitetônicas vão trazendo isso. É importante também dizer que dentro da ilustração a gente também tem aplicação diretamente em construções já existentes, né? A gente pode dar o exemplo, por exemplo, do grafite, a elaboração de grafites em fachadas de prédios, de muros, né? Trazem também toda uma história ali para aquela localidade, para aquela construção, né? É um modo de você estar transmitindo uma mensagem para dentro da questão urbana, né? No mais é isso, eu agradeço o convite e espero que tenham gostado de como a gente pode fazer uma ligação entre arquitetura e ilustração. E vocês podem me encontrar no Instagram. Eu tenho dois Instagrams, né? Um que é o RTanos, que é o voltado para a ilustração, e o Pináculo Arquitetura, que é o de projeto de arquitetura. No portfólio Behance, é só vocês procurarem lá Rodrigo Thanos, e no e-mail é thanosilustra@gmail.com. Agradeço novamente o convite e espero que tenham gostado. Obrigado.